região metropolitana de Fortaleza. El Cid também é suspeito de outros crimes, como o planejamento da execução de policiais militares, de tráfico de drogas e de organização criminosa. O jornal Washington Post começou a implementar um amplo plano de demissões. A empresa descreveu a iniciativa como dolorosa, mas necessária, segundo um comunicado enviado aos funcionários. O veículo de comunicação conquistou prestígio com uma investigação que levou à queda do presidente Richard Nixon pelo escândalo conhecido como Watergate. O editor executivo Matt Murray afirmou que haverá cortes substanciais na redação, que no momento conta com cerca de 800 jornalistas. O jornal pertence ao bilionário Jeff Bezos, que também é dono da gigante do varejo, Amazon. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Fala, turma, 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração aqui no CBN Esportes. O nosso giro de manchetes começa com a Série A3. A quarta rodada do Campeonato Paulista da terceira divisão foi ruim para a região. O Rio Branco perdeu para o Rio Claro por 3-1 fora de casa e caiu para a lanterna com apenas 1 ponto. Em Itapira, a Itapirense foi derrotada pelo Marília, placar de 2-1. A Vermelhinha ocupa a 10ª colocação com 4 pontos. Em Birigui, o União Barbarense ficou no 0-0 com o Bandeirante. Leão da 13 é o 7º colocado com 6 pontos. Daqui a pouco aqui no CBN Esportes, a parte final da entrevista exclusiva com o presidente Luiz Torrano. E vamos explicar também uma nova ação, uma penhora de receitas da Ponte Preta em relação a prêmios e valores da CBF. Essa penhora foi pedida pelo próprio clube e a gente explica daqui a pouco em detalhes para você. Endrick segue brilhando no Lyon. O atacante marcou mais um gol, dessa vez na vitória por 2-0 contra o Laval e garantiu a equipe nas quartas de final da Copa da França. Ao todo, o brasileiro já tem 5 gols em 5 jogos e ganhou novamente destaque na imprensa internacional. O Diário AS da Espanha destacou a atuação como imparável. O Mundo Deportivo e o Marca elogiaram o belo chute do jogador que está de olho na Copa do Mundo. E agora o destaque do futebol paulista. Ontem tivemos clássico Gabriel Dudziak. Santos e São Paulo empataram por 1-1 na Vila Belmiro, agora pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe saiu na frente com um gol de Zé Rafael ainda no primeiro tempo, mas o tricolor buscou a igualdade com Caleri aos 20 da segunda etapa. O Palmeiras também jogou e goleou 5-1 no Vitória, com gols de Murilo, Gomes, Maurício, Alan e Sousa. Hoje os reservas do Corinthians entram em campo às 8:30 da noite para encarar o Capivariano pelo Paulistão na Neoquímica Arena. Fórmula 1, a única equipe a não participar dos testes iniciais em Barcelona. A Williams divulgou ontem a primeira imagem do carro 2026 na pista. Em uma publicação realizada nas redes sociais, a escuderia inglesa afirmou que realizou um check-down com o FW48 no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Daqui a pouco o destaque do Guarani, uma entrevista especial com um personagem que foi fundamental na vitória no Derby 213, o Bugre, que precisa de apenas uma vitória para voltar ao mata-mata do Campeonato Paulista após 4 anos. E na NBA, o armador Chris Paul, de 40 anos, foi envolvido em uma negociação de 3 equipes nessa quarta-feira e vai para o Toronto Raptors. O acordo reúne Los Angeles Clippers, atual time do veterano,
Brooklyn Nets e Toronto Raptors em uma das movimentações mais relevantes do atual mercado da NBA. Inclusive, outra movimentação que foi bombástica, a saída de Anthony Davis, né, do Dallas Mavericks para o Washington Wizards. Central do Chaibe com mais destaque do Campeonato Brasileiro. Ontem teve Paquetá entre os titulares, mas a vida do Mengão não tá nada fácil. Bom dia pra você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O Flamengo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de perder na abertura para o São Paulo, ontem ficou no empate com o Internacional 1-1 no Maracanã. É o 4º jogo seguido na temporada que o Flamengo fica sem vitória. Pressão para cima do técnico Felipe Luiz e algumas vaias também ontem foram ouvidas no Maracanã, viu, Julião? Boa, Fábio Scheibe, é isso aí, Fábio Scheibe, hoje com o som que dá vontade de comer. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você. Tudo tranquilo, Júlio, bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Já teremos a quarta parte da entrevista do Luiz Torrano, presidente da Ponte, né? Concedido a você, Júlio, um dos capítulos mais tristes desta história recente da Ponte. Lamentável, né? As declarações ontem do mandatário pontepretano, mas já a gente fala mais sobre este assunto. E o Santos, hein, que não consegue se firmar, não consegue vencer um clássico, não consegue vencer uma partida, realmente muitas dificuldades pro Vojvoda implementar, né, a sua filosofia de jogo para que o Santos possa sair de posição incômoda no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista. Tropeço ontem na Vila, mesmo sendo clássico, 1-1 diante do São Paulo. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. Mande nome, bairro e cidade, fique à vontade para participar do CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Atenção, saiu o resultado do Enamed e a notícia é histórica. A Unifage e a Unimax estão entre as melhores em medicina. Mais que um número, é a confirmação que estamos no topo. Na Unifage e na Unimax você não espera a formatura para estar pronto. Você já sai preparado para os desafios da medicina e para as melhores residências. Estude onde os melhores médicos se formam. Na Unifage e na Unimax. Não perca tempo, escolha quem é referência. Medicina Unifage e Unimax. Prática que transforma. Todos os sábados na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor, das 10:30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Mário Quintino chegando aqui no CBN Esportes com mais informações. Bom dia pra você, Mário, tudo bem aí? Fala, Júlio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já uma atualização da rodovia Anhanguera. A gente vem trazendo informações sobre o quilômetro 108, tinha um bloqueio acontecendo na pista marginal, sentido capital paulista, por conta de um acidente com um motociclista. Segundo informações da Autoban, a pista já foi liberada, inclusive esse motociclista ele já foi socorrido e foi levado até o Hospital Estadual de Sumaré.
O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou também a pousar na rodovia Anhanguera, mas seguiu ali, então só prestou atendimento lá no solo mesmo para esse motociclista e ele foi levado pelo resgate até a cidade de Sumaré. Então já dá para seguir ali pela rodovia Anhanguera, mas atenção porque o veículo ainda está ali pelo acostamento na marginal sentido capital paulista. Na rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, o nosso ouvinte encontra boas condições, só diminui a velocidade já na chegada à capital paulista por conta da marginal Tietê, do quilômetro 16 até o quilômetro 13. Atenção, então, para quem vai acessar já a capital paulista. No sentido do interior, ambas as rodovias, por enquanto, têm boas condições. E falando também da Lixtaquim em Campinas, é um bom caminho para acessar a rodovia Anhanguera e também para seguir em direção do centro, acessando ainda a região da rodoviária. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e peças originais você encontra na loja Midea Carrier. Chame no WhatsApp 0800 555 4466. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600 ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. Deixa eu só aqui passar a programação do CBN Esportes. É o seguinte, agora nós temos um convidado especial do Guarani, o Lupe já está chegando aqui para apresentá-lo. E depois, às 11h30, eu já fico convite que teremos a parte final da entrevista exclusiva da CBN com o presidente da Ponte Preta, Luiz Torrano. Mas vamos ao brinco de ouro da princesa. Antônio Lupe está chegando aqui no CBN Esportes. Tudo bem por aí, Lupe? Bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a programação da CBN Campinas. Estou aqui na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já ele está chegando. Recebi a informação através do assessor de imprensa Luciano Vaz, o rei do estado de Pernambuco, que Matheus Klaus, goleiro do Guarani, vai bater um papo com a gente sobre o derby, né? Ele que entrou no lugar do Kaique França depois da expulsão. E também dessa sequência importante que o Guarani tem de uma partida importante, né, contra o Botafogo no próximo sábado aqui no Brinco. Ele já está aqui nos arredores do estádio Brinco de Ouro da Princesa e assim que o Matheus chegar, eu te aciono para a gente começar esse bate-papo com o goleiro do Bugre, Júlio. Boa, Antônio Lupe, é isso aí. O Lupe melhorou, tá perguntando aqui o Marcelo. Você melhorou, Lupe? Responda aqui o Marcelo, nosso ouvinte. Eu tô com 87% de condições de jogo, né? Tive uma crise de sinusite, para quem já teve sabe do que eu tô falando. Tá explicado. E derrubou, viu? Ontem eu estava bem derrubado. Mas tô bem. 87% acho que vai pro jogo, né? Vai. Na atual fase é sacrifício total. Vamos então com Gabriel Dudziak trazendo informações do futebol paulista. Pela segunda vez em 5 dias, Santos e São Paulo se enfrentaram para colocar frente a frente as próprias capacidades e momentos de receio, no caso do Tricolor, ou de crise, no caso do Peixe. Quando a bola rolou na Vila Belmiro pela segunda rodada do Brasileirão, nenhum dos dois times prevaleceu. Mas o São Paulo teve uma grande chance desperdiçada por Tapia, e Zé Rafael, no rebote do goleiro Rafael, acabou abrindo o placar para os santistas no último lance da etapa inicial. Em desvantagem, o Tricolor decidiu mudar o esquema tático e lançar a campo a reserva técnica que tinha no banco, representada por Marcos Antônio, Luciano e Lucas. E foi com cruzamento de Lucas que Caleri, de cabeça, empatou o jogo aos 20 do segundo tempo. Depois disso, os dois times tiveram oportunidades, mas nenhuma delas muito clara, e por isso o 1-1 permaneceu. Pressionado pelos maus resultados, o técnico santista Juan Pablo Voivoda analisou o que faltou ao time nesta quarta. Jogo de Série A muito disputado, onde acho que fizemos uma boa primeira parte, uma segunda parte onde
foi também igualada, mas eu gostei mais da primeira parte. Do outro lado, o Crespo disse que o São Paulo foi melhor. Aqui não é fácil pontuar, mas ao mesmo tempo a sensação é que talvez a gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista. O Palmeiras também jogou e não teve dificuldades para derrotar o Vitória por 5-1 na Arena Barueri, com grande atuação de Andreas Pereira e gols de Murilo, Gomes, Maurício, Alan e Sousa. O Alviverde teve disciplina, mobilidade e qualidade na visão do comandante Abel Ferreira. Quero que os meus jogadores tenham a capacidade e flexibilidade de encontrar os espaços e, acima de tudo, mais se é 5, se é 8, se é 10, são jogadores que dominam perfeitamente o meio campo e qualquer um deles tem liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação, portanto... Hoje o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista. Às 8:30 da noite, o Alvinegro encara o Capivariano na Neoquímica Arena, com reservas, já que no domingo a equipe enfrenta o Palmeiras, também pelo estadual. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Fábio Scheibe, rodada importante, né, do Campeonato Brasileiro. O jogo do São Paulo não foi legal. Por outro lado, né, o Palmeiras deu uma resposta digna depois aí da atuação contra o Botafogo, né, Scheibe? Exatamente, Júlio. Começando pelo clássico, o Santos, né? Evidentemente, juntando os jogos do Paulista também, os clássicos do Paulista, o Santos ainda não venceu, né? São 2 derrotas e 2 empates. O Santos rodando muito nessa primeira parte da temporada e 7 jogos sem vencer agora, a pressão aumenta sobre o Vojvoda. E o São Paulo numa linha boa aí, depois de 2 vitórias contra o próprio Santos e o Flamengo também, agora empatando mais um clássico aí, mostrando reação neste começo de temporada. O Palmeiras ontem pôs o que tinha de melhor e se deu bem, né? Fez um bom jogo, principalmente com o Andreas Pereira no meio-campo. A dupla de ataque, mais uma vez, Vitor Roque e Flaco Lopes fizeram também diferença, apesar de não ter marcado gols, mas o Palmeiras se encaixou ontem e fez um jogo, o melhor da temporada do time de Abel Ferreira. É isso aí, boa. Daqui a pouco a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, essa rodada importante aí pro Palmeiras, grande goleada contra o Vitória, o clássico também, situação no Santos não está nada fácil. Vamos ao brinco de ouro da princesa, um dos nomes do Derby 213 está com o Antônio Lu para bater um papo aqui no CBN Esportes, pois não, Lupe? Atenção, opa, calma aí. Esportes, falei que ele estava chegando já, ó, Matheus Klaus. Atrasou um pouquinho, mas faz parte do jogo, né? O trânsito de Campinas é meio complicado, né, Matheus? Eu super entendo. Obrigado por atender aqui a reportagem da CBN. Você que foi um dos personagens, né, do clássico contra a Ponte Preta na vitória do Guarani e com a suspensão do Kaique, né? Provavelmente não, né? Você vai ser o titular contra a equipe do Botafogo no próximo sábado. Obrigado por atender a reportagem. Bom dia, Matheus. Bom dia, agradeço o convite, primeiramente. Muito feliz, cara, de estar aqui conversando com vocês, de estar falando sobre uma coisa muito positiva, né, que foi o nosso triunfo, a nossa vitória, né, estamos muito contentes com o resultado, sabemos que temos que virar a chave também, né, como você mesmo disse, tem um jogo importantíssimo aí contra o Botafogo que pode dar a nossa classificação, né, assegurada. Antes de falar do jogo do Botafogo, eu preciso fazer essa pergunta, porque, assim, você tá ali esperando o seu momento no banco, claro que o goleiro reserva, ele tá para qualquer urgência, caso aconteça uma lesão ou uma expulsão, como foi o que aconteceu com o Kaique. Só que não era um jogo normal, era um derby, um clássico, mais de 17 mil torcedores. Você vinha de um tempo longe, sem atuar. O que passou na tua cabeça naquele aquecimento curto que você realiza ali com o Azul, quando você vê que o Kaique é expulso, de participar de um jogo tão grande e tão importante para a equipe? Cara, eu sabia, né, da importância do derby, sabia da importância para o clube e para os torcedores, né. Como um atleta profissional, a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Já aconteceu outras vezes, né, de precisar entrar, já tive que entrar com 2 a menos no Brasileiro, né, pelo Juventude contra o Corinthians, na Arena de Itaquera, então também foi uma situação bem controversa, mas lá também a gente conseguiu um resultado positivo. Cara, nós, goleiros, só joga um, a gente fica triste com lesão ou com uma expulsão assim, digamos que não do nada, né? Porque é uma escolha que acontece na hora, mas enfim, a gente tem que entrar, tem que estar preparado, tem que estar frio, tem que demonstrar o que a gente tem feito na semana, porque a gente faz muitas repetições, né? A gente trabalha isso muito com o Azul e, cara, feliz por estrear num clássico com essa camisa pesada, né, e dar resposta pra torcida. Gelado já vê uma bomba de falta ali que você já tem que trabalhar, né? Cara,
Talvez tenha sido até melhor, né? Que você já começa a participar do jogo já de imediato. Como eu falei para você, estava preparado, né? Tinha feito um bom aquecimento também para o jogo. A gente faz um trabalho também de estudo, né, nas concentrações, um trabalho de mentalização também do que a gente precisa fazer, de onde a gente precisa estar posicionado. E, cara, muito feliz, né, como falei, do resultado e da minha atuação individual, de poder contribuir para a equipe. Klaus, quando você foi anunciado, muitos torcedores do Guarani comemoraram, né? Porque você é um cara que tem um currículo com grandes clubes, grandes conquistas, só que causou ali uma curiosidade do período que você ficou longe dos gramados em 2025. Claro que você pode ficar à vontade para responder, caso tenha sido alguma coisa pessoal, mas por que você não atuou durante toda a temporada? Se foi alguma lesão, um problema particular, familiar, seu? O que impediu o Klaus de jogar na temporada passada? Sim, eu falei isso quando eu cheguei na primeira entrevista aqui no clube. Com certeza foi de cunho pessoal, de cunho familiar, né? Minha esposa, Júlia, a gente descobriu a gravidez e aí começou a ter algumas complicações, né? Disso eu tinha feito 8 jogos pelo Brasileirão e tinha algumas situações para acontecer, né? Só que como elas tardaram um pouco, né, e começou o processo do nascimento do meu filho ali, das complicações, como eu falei, né, eu optei por ficar, né, optei por ser o pilar central da nossa família, estar com ela nesse momento. Eu disse na entrevista também, meu empresário, nossa família, nossos amigos sabem, né, da importância que foi esse momento de estar junto com ela também, porque foi bem complicado. Depois do nascimento dele também, no primeiro mês, ele foi para UTI, então... hoje eu agradeço, né? A gente vê as coisas com outros olhos. Agradeço esse período também porque pude melhorar minha parte física, né? Não deixei de treinar, não deixei de trabalhar. Só optei mesmo por estar junto com a família. Certo. Matheus Klaus, goleiro do Guarani, deixa eu passar a escuta porque acredito que a rapaziada lá no estúdio também tem alguns questionamentos pro Klaus. Aqui é tudo ao vivo, Klaus, a gente tem que cruzar e cabecear ao mesmo tempo aí, ó. Tá ouvindo você, Júlio, Carlão, fique à vontade. Matheus Klaus, goleiro do Guarani, direto aqui do Brinco, é o nosso entrevistado. Maravilha, Matheus, prazer em falar com você pela primeira vez. Aqui é o Júlio, inclusive, você já respondeu um questionamento meu, né, sobre esse 2025 afastado, e eu estava depois do clássico, Klaus, olhando um pouco as redes sociais, tomando um parâmetro, né, de como a torcida do Guarani sentiu o clássico, e teve um comentário que me chamou muito a atenção e eu concordo. O Guarani vem sofrendo muito com a questão dos goleiros, né? Essa rotatividade de jogadores. Aí um torcedor escreveu: eu não estou acostumado a ter 2 bons goleiros no elenco. Então queria que você falasse um pouco também sobre essa disputa com o Kaique França, né? O Guarani tem a 2ª melhor defesa do campeonato, não sofre gol há 3 jogos, então acredito que vocês ali, né, conversam muito. Claro que o Kaique, ele chegou com um status até de ser o titular, mas depois vem a tua contratação, que é um jogador que recentemente subiu em Série B. Como é que é esse dia a dia ao lado do Kaique França e como é que é essa disputa entre vocês? Bom dia. Bom dia. Cara, o trabalho é sensacional, né? A gente tem uma referência também no nosso comando, que é o Arzul, né? É um cara que todo mundo sabe, já trabalhou com inúmeros goleiros aí que conquistaram muita coisa. O Kaique é um cara super tranquilo, um cara que vem para agregar. Eu fico muito feliz também, né, pelo início dele, né, com certeza, também por ter ajudado o clube. Enfim, nosso trabalho aqui é ajudar o Guarani, né? Independente de quem jogue. É uma posição ingrata, só joga um. Então, cara, quando você tem mais de uma opção, né, que pode dar conta do recado, eu acho que isso é bom para o clube, né? Ô, Klaus, você é da onde? Qual a sua cidade natal? Eu sou gaúcho. Sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Lá é gurizado, então, né? Terra do 15 de Campo Bom. Gurizado. Terra do 15 de Campo Bom, tá me lembrando aqui, Carlão de Freitas. Exatamente. Nossa. Comecei no 15, inclusive. Revelou o Mano Menezes, pô. O Mano trabalhou. Sensacional. Carlão de Freitas, Matheus Klaus, o guri, que fez uma atuação trilegal, hein? Verdade, no atuação clássico. trilegal, defendeu aí bolas importantes e ajudou, teve um papel importante na vitória do Guarani. Ô, Matheus, eu tô aqui com a sua capivara, cara, e você já jogou em clubes de rivalidades importantes, né? No Juventude tem a rivalidade com o Caxias. O Bahia nem se fala, né? Do Bavi. Pelotas tem o famoso Brapel. E eu queria que você falasse da atmosfera do derby, o que você sentiu, se era aquilo que você esperava, se era algo a mais, algo a menos. Como é que foi a atmosfera para você deste duelo campineiro, Matheus?
todo mundo que está no futebol conhece, né, o derby campineiro, né? A gente já sabia de escutar falar, de assistir jogos, né? Mas poder participar desse momento, né? Como você mencionou, eu tive alguns clássicos, né? O Bavi é um clássico também muito, muito forte lá e movimenta, né, muita rivalidade. Então, cara, ver a atmosfera, ver a chegada da torcida aqui, a semana é uma semana típica, né? A gente sabe que tem que se preservar, tem que trabalhar muito, né? E eu acho que o grupo de jogadores que foi formado aqui também, né? São alguns mescla de jogadores novos, né? Com alguns jogadores experientes que passaram por outros clubes, né? Que jogaram outros clássicos também. Mas com certeza eu acho que surpreendeu a todos essa atmosfera. Sabíamos da importância que tinha esse clássico, né? E, cara, a gente fez tudo para vencer, né? Vocês acompanharam aí e graças a Deus a gente pôde sair com resultados positivos. Maravilha, né? A torcida do Guarani tá muito otimista agora, Klaus, porque é apenas uma vitória, né? O Guarani precisa de apenas uma vitória para voltar ao mata-mata, isso não acontece desde 2022. Então existe um otimismo muito grande depois da campanha do clube ter começado de forma irregular. Como é que vocês estão conversando, né? Para que essa ansiedade não tome conta também do ambiente dos jogadores? Exatamente, você falou de um ponto muito importante, a ansiedade, né? A gente tem que deixar para o torcedor, para a imprensa, para o pessoal falar ali fora, né? Nós temos que ser racionais ali dentro do campo. Sabíamos da pontuação que a gente precisava alcançar e a gente almeja muito mais, né? É claro que a gente não pode esperar decidir na última rodada, temos a possibilidade de já resolver essa situação aí no final de semana, no sábado, né? Respeitando, obviamente, a equipe do Botafogo, mas vamos para vencer, para buscar os 3 pontos e dar essa classificação para o torcedor também. Maravilha, né? Matheus Klaus, né? Nosso convidado aqui no CBN Esportes. Antônio Lupi, fica à vontade, faça as honras da casa para se despedir do nosso convidado, até porque deve ter treino daqui a pouco, né, Lupi? O treino é à tarde hoje, né, Cláudio? À tarde. Tem que bater um rango aqui, né? Não, almoçar aqui bem, né? E depois. Tem um cardápio hoje aqui ou não? Enfim, eu acho que a nutricionista passa ali pra. Com certeza. Tá bom aqui. Eu queria falar do Klaus sobre. A gente viu o brinco, né? Júlio, Carlão, ouvintes do CBN Esportes. Opa, desculpa, Klaus. A gente viu um brinco lotado, né? Contra a equipe da Ponte Preta. Mais de 17 mil torcedores marcaram presença, Klaus. E agora vocês têm um jogo mais. Não tão importante quanto. Claro que o derby é um campeonato à parte. Mas o torcedor também tem que fazer o papel dele, vir aqui apoiar, porque é uma decisão. O Guarani vencendo o Botafogo, o Guarani se classifica para uma próxima fase do Campeonato Paulista, e a última vez que isso aconteceu foi em 2022, ou seja, é algo importantíssimo para vocês, que tem como objetivo o acesso na Série C para a Série B, mas um Campeonato Paulista bem feito traz muita confiança também, passa por esse jogo, né? Com certeza, a gente tem que pensar sempre no próximo jogo, é o jogo mais importante, né? O nosso jogo contra o Botafogo é de uma relevância muito grande para nós, né? E com certeza para a história do clube, para a classificação, enfim, desde o início a gente buscava a classificação, não é segredo para ninguém, né? E temos a possibilidade de fazer isso no final de semana, estamos em um bom momento. O grupo de jogadores está muito empenhado, né, em concretizar essa classificação, né, já de imediato. E, cara, vamos pensar no brasileiro quando chegar a hora, né? Eu acho que o mais importante agora é o Campeonato Paulista. Vocês têm a noção de que, esse Campeonato Paulista ele é diferente? Um formato mais rápido, os clubes considerados os de maior investimento, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, envolvidos, né, em Campeonato Brasileiro, que começou, já estamos aí na segunda rodada, ou seja, claro que eles querem ganhar o Paulista, porque eles falam, o Paulista não fica em segundo plano, mas se perde a crise. Mas ele também abre uma possibilidade para clubes como Guarani, Portuguesa, que também está dentro do G8, o próprio São Bernardo, Mirassol, que mesmo estando em Série A, é um time que também busca aí uma consolidação no futebol paulista. É possível pensar em algo grande por tudo isso que eu coloquei aqui na mesa em relação a essa mudança de campeonato brasileiro, de calendário do futebol nacional? Com certeza, cara, eu acho que é um pouco de folclore, né, que o pessoal fala, acho que dirigentes falam de clubes grandes, essa questão dos estaduais, do Campeonato Paulista, enfim, de outros, mas a gente está disputando o campeonato mais difícil, né, de início de temporada aqui, são equipes muito qualificadas, né, todo mundo contrata, todo mundo deixa a equipe em alto nível para essa competição, então
Cara, eu acho que a gente tem que dar o devido valor. Estamos num bom momento, como eu mencionei, e seria uma coisa muito grandiosa para o clube também, né? Concretizando a classificação, né? Ter uma boa fase final e quem sabe por que não o título, né? A gente almeja isso, a gente é atleta profissional, o futebol não é uma fórmula exata, então, cara, acho que o trabalho sendo correto, feito no dia a dia, eu acho que tem grande chance de ter ótimos resultados. Só para encerrar, eu estava vendo as redes sociais e fizeram a seguinte pergunta: será que ele é parente do Rafael Claus, o árbitro? Eu acho que não, porque o Claus é aqui de Santa Bárbara, Americana, se não me engano, você é do Sul, mas já te fizeram essa pergunta, se tem algum parentesco? Já perguntaram, mas não tem nenhum parentesco não, só o nome que é com C também, né? Tem alguns Claus que são com K, mas curiosamente é com C, mas não tem nenhum parentesco não. E tem que tomar cuidado, né? Se for parente, aí vai xingar no jogo, aí acaba xingando um parente, aí vira um rolo danado. Não, problema, tô longe disso. Tem que fazer um amigo secreto pra juntar a galera, né? Não, tô longe disso. Deixa ele trabalhar lá, que eu faço o meu, ele faz o dele. Boa. Matheus Claus, goleiro do Guarani, hoje foi o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Quero agradecer a assessoria de imprensa do Guarani, através do Luciano Vaz, e agradecer você também, Matheus, por dedicar aí. Sei que o treino é só à tarde, mas veio um pouquinho mais cedo para bater esse papo com a gente. Valeu pela atenção. Muito legal, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Aí, Júlio, Matheus Claus, goleiro do Guarani, foi o nosso convidado hoje aqui no CBN Esportes. Para quem tá no YouTube, acompanhou com imagens, hein? Ele é mais bonito que eu, mas mais uns 4 anos aí eu chego na beleza dele, viu, Júlio? É isso aí, grande Matheus Claus, nosso convidado aqui hoje no CBN Esportes, Paredão Bugrino, sensacional. Agora 11h37, voltamos já com o CBN Esportes. Ano novo com preço velho é na Fiat Valverde. Últimas unidades do Pulse Drive 1.3 MT, 98.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras, 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Cruzeiro prepara uma contratação bombástica para os próximos dias. O retorno de Leal aos 37 anos, o jogador que atualmente está no futebol turco defendendo o Halkbank, onde está desde que deixou o Cruzeiro há quase uma década, deve retornar ainda nessa temporada. Leal vestiu a camisa do Cruzeiro entre 2012 e 2018, conquistando diversos títulos regionais, nacionais e internacionais. No total foram 25 conquistas. Depois de deixar o Brasil, ele jogou no voleibol italiano, principalmente pelo Modena, onde foi multicampeão, e também pelo Lokomotiv da Rússia, até desembarcar no vôlei turco. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar a sua mensagem para 99186-9070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. 11h39, estamos de volta aqui no CBN Esportes e, conforme eu expliquei, vamos à última parte da entrevista exclusiva da CBN com o presidente da Ponte Preta, Luiz Torrano, concedida ontem no estádio Moisés Lucarelli. Presidente, aproveitando até, né, essa oportunidade que a gente tem de conversar com o senhor, muito se falou nas últimas semanas sobre algumas ações, né, contra pessoas que em determinados grupos estavam ali ofendendo a diretoria. Eu gostaria até que o senhor explicasse um pouco sobre
o que ocorreu, né? E também qual a consequência gerada diante dessas ofensas. Veja bem, como eu disse, eu era um homem público. Hoje eu sou ainda mais homem público. Isso é tranquilo na minha cabeça. Também é tranquilo na minha cabeça que no campo se fale palavrões, impropérios, palavras chulas, da emoção. Eu já fui a um jogo da Ponte em 1900 e qualquer coisa, em São Carlos, Ponte São Carlense, e o juiz apitou desfavoravelmente a Ponte. Como já faz 30 e tantos anos, eu não me lembro o que aconteceu. Desfavoravelmente a Ponte, um torcedor, né, subiu no alambrado e xingou a mãe do juiz, com aquele palavrão que a gente conhece. Tudo certo, faz parte da emoção, ele discordou do juiz. No segundo tempo, um pouco para frente do jogo, desenrolar do jogo, o juiz apitou qualquer coisa favoravelmente à Ponte Preta. Esse mesmo torcedor subiu no mesmo alambrado, no mesmo local: eu te amo, meu juiz, eu te amo, entendeu? Então é paixão. Então o que acontece aqui no campo, o que acontece nas mediações do campo, pela torcida que discorda da administração, que está chateada com a eventual derrota, com o empate quando tinha que ganhar, está tudo certo. Agora, ofender de caso pensado em rede social, porque em rede social já abaixou a temperatura da paixão, ofender a minha moral, a minha pessoa, vai ter ação, e já teve 2. Sabe por que eu processei um? Porque me chamou de verme. Posso te chamar de verme? Não mais. Entendeu? Sabe por que eu processei outro? Porque eu sou ladrão. Se eu sou ladrão, me chamou de ladrão. Se eu sou ladrão, eu sou um ladrão, puta ladrão. Porque não tem nada para roubar no caixa dessa associação atlética. Não tem nada. O que eu vou roubar? Então esses 2 eu processei. E tem mais um outro na reta aí, entendeu? E pessoa de destaque, pessoa que me conhece, de destaque, entendeu? De formação superior, que também me chamou de verme. Também vou meter o processo. Já pedi para o meu advogado fazer petição. Somente nesses casos. Discorda, incompetente, administração, não sei o quê. Com tudo certo, faz parte da administração pública. Aqui não é administração pública no sentido jurídico da palavra, mas público no sentido amplo da expressão. Entendeu? Faz parte. Agora, xingar de verme é a mãe dele, de quem falou, se me permite. Ô, presidente, o senhor gabaritado, né, na tua carreira, uma carreira realmente irretocável, né? E o senhor já vem conhecido por isso também. Entra no mundo do futebol e nesse primeiro mês lida com manifestações, com ofensas em grupos. O mundo do futebol te assustou no primeiro momento? Não, veja bem que eu já conhecia, né? Eu já frequentava isso aqui. Rede social, não vou te dizer que eu conhecia eu mesmo vendo, porque eu não tenho rede social. Essas que eu fico sabendo, eu peço para amigos, pessoas da minha confiança que me tragam printado a história, entendeu? Não me assustou, porque eu sei como é que é. Tô te falando, se eu ouvir xingar a mãe do juiz e dizer que ama o juiz, é isso aí. Você imagina numa final, num jogo com ameaça de rebaixamento, etc. Então isso faz parte. O que não faz parte é xingar determinado, xingar o técnico, xingar o diretor de futebol, me xingar qualquer um aí da administração, depois que a poeira baixa, depois que o amor, a paixão sedimenta, em casa, tomando lá uma pinga, um uísque, sei lá o que, uma cerveja, xingar pessoalmente a pessoa. Isso aí não faz parte. Isso aí chama dano moral. Perdoe-me até o teor crítico agora, né? Mas eu queria entender também como que o Torrano se sente diante de um virtual rebaixamento pós-derrota em derby, com um gol feito de um jogador que há pouco tempo estava no clube, né? Então é um enredo caprichado contra o clube. O que eu penso, eu estou tristíssimo, entendeu? Tristíssimo. Eu já queria o encaminhamento, falando agora de série de Campeonato Paulista. Eu já queria aquele encaminhamento para nós estarmos bem daqui a alguns anos, desde já. Desde já. Se nós nos mantivermos, essa é a minha esperança, não sei se vai se realizar. Esperança é a última que morre.
entendeu? Se nós nos mantivermos na Série A, é meio caminho andado, ou um quarto do caminho, sei lá, para nós chegarmos ao sucesso que eu falei na minha primeira entrevista. Se nós formos rebaixados, nós voltamos a estaca zero, neste particular de Campeonato Paulista. Então, como é que eu posso estar sentindo? Eu estou sentindo que a torcida diz, entendeu? Só que eu sei das dificuldades. Eu sei porque alguns jogadores foram embora antes do início do Campeonato Paulista. Por que eles foram embora? Eles queriam jogar contra o Corinthians, vitrine, certo? Contra isso, vitrine, mas não deu certo. Agora, o Marco Ribelim, diretor de futebol, no mínimo, vendo com seus assessores, Brigatti, etc., não adianta ficar com o que está desgostoso. É um jogo de equipe, não é de computadorizado que dá para eu ver o desempenho dele. Dá para eu ver se ele correu, dá para eu ver se ele jogou bem, mas não dá para ver o ânimo, a alma. Então, se está desgostoso, melhor é o caminho da porta da frente, sai pela porta da frente. A sua missão, então, é em um curto ou longo prazo, médio ou longo prazo, recuperar o status da Ponte Preta diante do caos que é hoje. Esse é o meu desejo, é o sucesso. Vou conseguir? Eu tenho que contar com o quê? Eu tenho que contar com os investimentos. Primeiro é a base, e mais do que isso, eu tenho que contar com essa torcida apaixonada da Ponte. Eu não, certo? A Ponte Preta, para ter sucesso, tem que contar com isso. Sem essa torcida, vai ter sabores, como vai ter alegrias. Há 2, 3 meses atrás, nós tivemos uma alegria de ser campeões da Série C. Agora nós tivemos o desgosto de termos 3 derrotas e um empate, se não me engano aí, 4 derrotas, precisa fazer a conta, entendeu? Né? Começando lá com o Corinthians, entendeu? Então temos que contar com isso. Dinheiro que estamos correndo atrás, acabei de falar dos 5 milhões que já gastamos em 15 dias, entendeu? E o apoio da gloriosa torcida. Torrano, queria agradecer, né, teu tempo aqui com a gente para conceder essa entrevista. Deixo também aqui aberto, caso o senhor queira colocar também algo pontual que a gente não tenha perguntado. O que nós sentimos como imprensa nesse contato direto com o torcedor é um torcedor realmente esvaziado, abatido, esvaziado diante das promessas recentes, e o nosso papel como imprensa é mostrar o que falta entre a promessa e a realização dela. Então, por isso aqui o microfone foi aberto para o senhor colocar aqui a visão da diretoria sobre o atual momento, mas entendendo que existe essa frustração também, né? Atual momento é de tristeza, é de desapontamento, é de tudo que tem no seu significado algo negativo. Entendeu? Agora, isso não é só por conta para a torcida, é para nós também, é para mim principalmente. Eu já queria, como eu repetindo, já estar caminhando para o sucesso que eu falei. Eventual rebaixamento vai retroceder nesse caminho. Então a tristeza não é só da torcida, o desapontamento não é só da torcida, sabe? É meu também, é de toda a diretoria da Ponte Preta. Mas eu conto com os diretores, diretor de marketing nos investimentos, diretor de futebol no planejamento, diretor jurídico em bem conduzir as ações que já foram propostas, que já estão propostas, e o que está acontecendo. Vi de exemplo no caso do Elvis, vi de exemplo no caso do jogador que você falou, certo? Né? Então é isso aí. E agradecer a imprensa, agradecer a você, e também estou à disposição, embora não seja muito do meu feitio ficar falando, mas escrevendo. Acho que essa facilidade das entrevistas, presidente, vai ocorrer conforme o senhor foi falando também com a gente. A imprensa também, claro que ela tem os seus problemas, mas a gente também é apto. Quando surgir qualquer impasse aí, qualquer item que você acha que mereça ser comentado, pode ligar para mim, ligar aí para o pessoal, para o Paulo, né, da imprensa. Eu estou à disposição aqui. Tá, então, né, a parte final da entrevista com o Luiz Torrano, presidente da Ponte Preta.
essa entrevista, né, cedida ao microfone da CBN também ao GE. A íntegra está lá em ge.globo/Ponte Preta e também no youtube.com/CBN Campinas, caso você não tenha presenciado as primeiras partes. Então fique à vontade para acessar lá o YouTube da CBN e verificar também. Pra gente arrematar aqui, antes de passar pro Carlão também, pro Fábio Scheib, uma informação importante: ontem à tarde a Ponte Preta foi comunicada pela Justiça, né, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, através de um documento assinado pela juíza Bruna Miller, que as receitas da CBF foram colocadas como garantia diante das parcelas atrasadas no plano especial do pagamento trabalhista, né? O PEPT. A Ponte tinha até o dia 30 de janeiro para realizar a situação ou propor uma alternativa para o pagamento, né? São 10 meses de inadimplência. Então a própria Ponte Preta sugeriu que as receitas da CBF, como por exemplo a participação na Copa do Brasil, que vai gerar à Ponte um lucro aproximado de 1,5 milhão, né? Essas receitas da CBF serão colocadas como garantia se não ocorrer o pagamento da Ponte Preta em relação ao que há de pendência no PEPT. Então não foi uma notícia que pegou o clube de surpresa, porque foi uma proposta do próprio departamento jurídico. E vale a gente colocar aqui também, até porque a gente vai entrar nesse mérito agora até de repercutir a entrevista, né, Carlão de Freitas e Fábio Scheib. Essas dívidas no documento, os nomes citados são de Alexandre Galo, Fábio Ferreira, sim, a passagem de Renato Cajá, todos jogadores da gestão Vanderlei Pereira. Então, muitas vezes a gente escuta a gestão atual falando sobre as dívidas antigas. Isso não é desculpa, né? A gente vê em fatos mesmo que o grande problema são dívidas das gestões anteriores, né? A gestão Vanderlei Pereira é uma das com mais dívidas, mas foi até uma pergunta minha ao Luiz Torrano, que ele cita, né, dívidas pré-2021, mas muitas outras dívidas também pós-2021, gestão Eberlin, agora gestão Luiz Torrano. Por isso que eu acho que não dá para apontar lados. Eu acho que é um conjunto da obra. Também acho, assim como eu acho lamentável quando ex-dirigentes desse período, Vanderlei Pereira, Sebastião Arcanjo, vão às redes sociais acusar, apontar, eles são tão culpados quanto a atual gestão. Então acho que o que faz a Ponte chegar a esse status atual é justamente a soma desses fatos, os problemas da antiga gestão somados aos problemas da atual gestão. Se não houver um caminho de reconciliação, acho que vai ser um trabalho árduo aí. Ele diz, né, que o caminho de sucesso agora ele projeta em 10 anos essa reconstrução. Se não houver um meio termo, um caminho para reconciliar, vai ser cada vez mais difícil, Carol. Muito difícil, Júlio. Eu sempre falo aqui nas minhas explanações sobre a Ponte Preta e disso eu tenho a cabeça muito tranquila, a consciência tranquila, porque eu acho que eu também consigo colocar nas minhas críticas que tudo isso que a Ponte está vivendo tem a ver com gestões anteriores. Já citei nomes aqui, eu acho que o Ponte Pretano sabe. Das pessoas que conduziram a Ponte até esse processo, incluindo esse pessoal da última gestão. A Ponte, ela é um clube grande? Não. Ela é pequena? Não, de jeito nenhum. Mas é um clube que ela não aguenta. Eu sempre falo isso, é um clube que não aguenta a polarização, ela não tem força para suportar uma polarização. Por isso aí eu adoto o discurso do Júlio. Eu acho que se não houver um equilíbrio, se não houver aí, não vou dizer uma união, mas uma conversa em prol da entidade, porque acima de tudo está a Ponte Preta, né? Por que o Sérgio assume? Porque acima de tudo ele é Ponte Pretano. Porque o Vanderlei assume? Porque ele tem raízes ponte pretanas. Porque o Tiãozinho assume? Porque ele é ponte pretano. O Márcio de Lavoupe e o pessoal de gestões anteriores. E por que o Marco também assume? Porque também ele tem as raízes ponte pretanas. Então, acima de tudo está a Ponte. Eu acho que se esse pessoal, ele tem realmente a paixão pela Ponte, se o sangue ponte pretano corre pelas veias, eu acho que eles poderiam sentar. Não estou falando para apertar
a mão de ninguém, mas eu acho que o clube precisa desse entendimento, senão vai ficar impossível de tocar a Ponte Preta. E só que ao mesmo tempo que eu falo isso, infelizmente aqui dentro eu sei também que é quase que impossível existir essa reunião, existir o encontro, mas eu acho que pelo bem da entidade e principalmente dos torcedores que amam a Ponte Preta, eu acho que estas lideranças poderiam sentar e pelo menos traçar o norte para que a entidade consiga sobreviver. Com relação à entrevista, continuo com a minha opinião, lamentável, o presidente me parece completamente fora da realidade. Ele fala como se fosse o presidente do Flamengo explicando um mau resultado, sabe, com uma tranquilidade ímpar que o torcedor pontepretano não tem neste momento, muito pelo contrário, é um torcedor que está triste, está aí amargurado, com o coração partido, e quando ele ouve, ele assiste ou lê a principal liderança do clube falar da maneira como falou, não sabendo o nome de jogador, talvez nem demonstrando uma total preocupação com o momento, eu acho que aí o torcedor fica mais desnorteado ainda, né? A preocupação com rede social, ele tem todo o direito, claro que tem, de se chatear com alguns xingamentos. Agora, eu gostaria que essa mesma preocupação que ele tem, que o próprio Marco tem, né, o presidente Marco Antônio Abrelin tem com rede social, com grupo de WhatsApp, eu gostaria que eles tivessem com a entidade. Infelizmente isso não está aparecendo. Então, mais um capítulo triste, né, deste momento da Ponte. Me parece um clube sem norte, um clube completamente desgovernado, um clube que realmente se perdeu no meio dessa crise e que eu vejo com muitas dificuldades um renascimento. Não sei como que vai ser, mas num futuro próximo eu não vejo nem há 10 anos, nem daqui 10 anos, mas eu não vejo hoje uma condição de renascimento da Ponte Preta. Fábio Scheibe, alguma consideração pra gente arrematar a ponte aqui, Fábio? Nessa mesma linha do Carlão também, eu respeito muito conceituado o Dr. Luiz Torrano na cidade de Campinas também, na área jurídica também, tem muito respeito, não é muito bem visto também, mas eu acho que realmente nessa função de presidente da Ponte Preta é um cargo que caiu um pouco, não vou dizer de paraquedas, mas ele nesse momento não está conseguindo representar. Ele fala muito, né? Fiquei atento também à sua matéria no GE ontem, Júlio, e também sobre as palavras que ele deu ontem, que a gente pôs no ar ontem também. Ele fala muito sobre esses 20 anos, né? E fala dos próximos 10 também, que pretende ver a Ponte Preta com sucesso. Mas será que o torcedor da Ponte Preta vai aguentar esses 10 anos? Será que a própria Ponte Preta vai aguentar esses 10 anos com rebaixamentos, com os problemas extracampo também? Essa é a grande dúvida, né? Ele se defendeu, deu esclarecimentos também, mas o que fica é o futuro da Ponte, né? A gente fica muito preocupado com isso. Eu acho que se continuar nessa toada aí é muito difícil, aqui 10 anos, a gente vislumbrar aí uma ação diferente para a Ponte, infelizmente, no cenário do futebol nacional. Bom, gente, hoje são muitas mensagens aqui, né? A dinâmica do programa com as entrevistas me impediu aqui de dar mais atenção, mas rapidamente aqui registrando algumas das mensagens. Rafael Fernandes comentou sobre a entrevista aqui do Luiz Torrano. O Júlio Oliveira dizendo que a preocupação dele atual é processar os torcedores. O Murilo, o Carlão repassou os sentimentos dos torcedores sobre a entrevista. O Murilo aqui quem escreveu. Abraço aqui para Marcelo. Dizendo que é bugrino, né? Mas fica preocupado também aí, mesmo sendo bugrino, né? Com o futuro do Clube da Ponte. Eu até disse hoje, Júlio, desculpa te cortar, é claro que existe a brincadeira após um derby, a gozação, e eu acho que tem que ter essa rivalidade campineira maravilhosa. O próprio Klaus, né? Que já disputou grandes clássicos, disse, né? Da atmosfera, e isso faz parte. Mas ontem, e fico com esse recado do Bugrino que mandou também, ontem o Nelson Vitorelli, e a gente percebe, porque a Ponte, ela é um clube esportivo de uma cidade fantástica que é Campinas, e a gente percebe, e que tem uma causa social enorme, né? A gente percebe um clube se deteriorando, a gente percebe um clube acabando, isso não é exagero, né? E isso gera preocupação para a comunidade, né, de Campinas e região. Eu vou sair do âmbito de rivalidade e tal, mas para quem é campineiro, para quem vive a cidade de Campinas e para quem vive essa rivalidade tão maravilhosa como nós vimos no último sábado, fica preocupado. Vale a gozação, vale a brincadeira, e eu acho muito legal, muito saudável, mas eu acho que o campineiro, o esportista campineiro, eu acho que ele fica preocupado sim com essa situação que a entidade está passando, né? O clube está pedindo socorro e a gente percebe através das lideranças que o futuro é tenebroso. Valeu, o JP de Moraes disse aqui que o Palmeiras vingou a Copa do Brasil aí com essa vitória do
do Vitória, né? Em cima do Vitória. É do 7x2? É aquele 7x2, é isso, gente. 4 horas tem Arena, hein? E amanhã estamos de volta às 11 horas com mais CBN Esportes. Um abraço a todos, até lá.